que não gostaria que você passasse pela mesma coisa. Eu não desejo isso para nem sequer o meu maior inimigo. Então, pessoal, tô de volta. Esse praticamente poderá ser o último vídeo que eu estarei a falar em português, porque eu quero que você aprenda a língua inglesa. Eu não vou te obrigar a ficar aqui se você não quer mais. Você tem que aprender inglês. Se você me segue é porque você quer saber exatamente como é que eu consegui chegar até aqui e o que você tem que fazer também para poder chegar até aqui. E uma das coisas que você tem que fazer é aprender o inglês. Sem o inglês você não tem como chegar aqui nos Estados Unidos. E eu irei compartilhar convosco como a falta de inglês me fez chorar no aeroporto sozinha. É muito triste, porque quando eu vim para aqui nos Estados Unidos, ou quando eu estava preparada para vir aqui nos Estados Unidos, tudo foi muito rápido. Eu não esperava que em menos de 3 meses, em menos de semanas, tudo seria tão rápido assim. Eu não tive tempo suficiente para aprender o inglês da forma que eu deveria ter aprendido o inglês. Não, eu vou falar exatamente o que aconteceu. Eu nunca falei para ninguém isso, mas vocês irão saber. E eu quero que você saiba que não gostaria que você passasse pela mesma coisa. Eu não desejo isso para nem sequer o meu maior inimigo. Talvez, porque o meu maior inimigo é Satanás, então talvez, mas não desejo essa experiência a ninguém. Então, o que aconteceu? Eu tinha apenas 16 anos quando eu vim para aqui nos Estados Unidos pela primeira vez. E a minha primeira visita aqui nos Estados Unidos foi como visitante, eu não era estudante. Então, foi muito rápido. Foi na época de outubro, se não estou em erro. E, vim aqui visitar durante 6 meses. Não, naquela altura eu simplesmente tinha os meus 16 e fiz... Acho que já tinha completado os 16 em Moçambique, porque quando eu cheguei aqui já era outubro. Então, quando eu completei os meus 16, eu estava aqui, estava na 12ª, 11ª, já nem me lembro. Só sei que cheguei aqui nos Estados Unidos, mas o que aconteceu até eu chegar aqui foi algo que eu não desejo a ninguém. Então, para poder chegar aqui nos Estados Unidos, é muito difícil, até tenho certeza que é impossível você subir avião de Tete, Manica, Sofala, Inhambane, independentemente de, é impossível você subir avião saindo de Maputo direto aqui onde eu estou em Texas. Não, você tem que fazer ligamentos. Primeiro você vai subir avião em Maputo, ou se você vive em Tete como eu, você vai ter que ir para Maputo. Depois de você chegar no Maputo, você terá que ir para qualquer uma outra ligação. No meu caso, foi Catar. Eu tive que ir para o Catar e depois do Catar, tive que ir para Nova York. E depois de ir para Nova York, foi quando eu cheguei aqui em Texas. Então, a viagem foi muito longa. Praticamente foram 24 horas de viagem. Eu calculei. Foram 8 horas para Catar e 16 horas para Nova York. E 1h30 para chegar aqui em Texas. Então, se você calcular isso aí, praticamente, contando com a espera, o tempo de espera que eu tive que esperar em Catar. Então, a situação aconteceu em Catar. Quando nós estamos em Moçambique, o avião que nós vamos subir para chegar aqui no Catar vai ser um avião grande, não é avião pequeno, mas as pessoas que vão trabalhar aí falam português. Porque, independentemente de eles têm que falar português, porque as pessoas que estarão a subir aquele avião só saem de um país que falam a língua portuguesa. Então, mandatoriamente, os funcionários, ou as hospedeiras, os hospedeiros, o piloto, como tal, todo mundo tem que falar português e inglês. Então, foi muito bom para mim, porque eu pude me comunicar em português. Mas, a partir do momento que eu cheguei em Catar, o cenário mudou. Porque, ponto número 1, quando nós estamos em Moçambique, nós temos a Vodacom, a MCL, a Movitel, essas linhas de comunicação. E isso funciona somente em Moçambique. Então, eu na altura estava a usar acho que era um ZT, não era ZT, era Itel. Estava a usar um Itel muito, dava para aguentar, né? Não, estava a usar aquele telefone. E quando eu chego no Catar, linha desaparece. Já não poderia ligar para os meus pais através da linha telefônica que normalmente usamos. E tive que
que me conectar no Wi-Fi. Mas eu não sabia disso e esse foi o problema. Quando eu desço do aeroporto, quando eu desço do avião, meus tios, meus pais disseram que alguém estaria aí para poder me assistir, porque eu era menor, 16 anos, não é maior de idade, realmente não era maior de idade e eu precisava de alguém para me ajudar e eu não tinha ninguém. Eu simplesmente estava sozinha no aeroporto de Qatar. Para quem já foi para aquele aeroporto sabe muito bem que aquele aeroporto é grande, aquele aeroporto é muito grande e eu não estava preparada para aquilo. Ponto número 1, eu perdi conexão à internet, não tinha como me conectar à internet. Ponto número 2, eu não sabia falar. E ponto número 3, o inglês estava a custar, eu não estava a conseguir entender nada. Então quando eu desci, eu não sabia para onde ir. Então eu tive que perguntar às pessoas. Até praticamente é fácil você seguir quando você está a entrar no avião e quando você está descendo. Então você só segue a direção, porque eles sempre vão te indicar, vai a este lado durante o processo de desembarque e durante o processo de embarque. Quando você termina de fazer o desembarque, você está por conta própria. Se você perder o teu avião, culpa é sua. Eu sabia muito bem que o meu avião iria decolar praticamente, acho que eram 4 ou 5 horas de espera naquele aeroporto. Então eu tinha muito tempo para poder encontrar a minha sala de embarque, mas aquele aeroporto era muito grande, eu não sabia onde eu estava, não sabia como localizar a minha sala de embarque e para piorar, eu não tinha como me comunicar com os meus familiares em Moçambique, nem sequer com os meus tios aqui nos Estados Unidos, porque eu não tinha internet, eu não tinha conexão à internet. E praticamente eu perguntei, eu me lembro muito bem que eu perguntei, eu pedi ajuda para me conectarem à internet. Eles me explicaram uma coisa, eu não entendi nada, porque eles estavam falando em inglês, aquele inglês era muito rápido mesmo para eu poder entender. Eu fiquei tipo, esse senhor me disse para fazer isso, mas não está a funcionar, é para eu fazer o quê? Eu fiquei desesperada. Eu fiquei muito aflita, eu não sabia para onde ir, eu não sabia com quem falar, aquele aeroporto era muito grande, eu estava sozinha. Literalmente sozinha, foi muito assustador. Eu não sabia, e o meu maior medo era perder o meu avião. Esse era o meu maior medo. Então, atrás disso, além disso, o outro medo já estava em, em comunicar com as minhas pessoas, os meus familiares. Eu sabia que eles estavam preocupados, eu sabia muito bem que eles devem estar se perguntar como é que eu estou, onde é que eu estou, como é que eu estou, coisas assim. Então eu fiquei tipo, poxa, é pra fazer o quê? Sabe, eu fiquei aflita, eu me lembro daquele dia como se fosse antes de ontem, eu fiquei muito aflita mesmo. Então, como a tecnologia está a avançar, quando eu perguntei qual era a minha sala de embarque, eles conseguiram escanear. Tem um sítio onde eles escaneiam e eles conseguem te direcionar, eles indicam através de números, porque vem letras e números. Então quando você procura, quando você lê as direções, porque praticamente direção não tem idioma, se é 5A ou 5B, 535, você sabe que você tem que encontrar isso. Não foi muito fácil eu encontrar a minha sala de embarque, mas foi necessário muita paciência, foi necessário muita atenção, porque aquele aeroporto é grande. Depois eu saindo de um país pequeno com poucas coisas, eu estava num sítio diferente, eu me senti em Nova York sozinha. Eu não sei se existe um filme parecido, mas eu me senti sozinha. Eu queria ver algumas coisas, queria passar por alguns lugares, mas ao mesmo tempo eu sabia que não tinha tempo suficiente para fazer nada. Antes de encontrar a minha sala de embarque, eu estava sozinha, então eu sabia que não é seguro eu, sendo menor que eu sou, andar por aqui nesse lugar tão grande, porque eu assisti muitos filmes de sequestro, de tráficos de homens, mulheres, órgãos. Eu já estava a começar a pensar coisas, imagina só. Então eu disse, esse não é o dia de eu vagar por este lugar, deixa eu procurar a minha sala de embarque. Eu consegui encontrar a minha sala de embarque, porém eu não tinha conseguido me conectar à internet, era antes de me conectar à internet. Então quando eu me conectei à internet, foi quando eu fiquei mais aliviada. Mas antes, vocês devem estar se perguntar como é que você conseguiu se conectar à internet se estava a ser difícil. Eu tive que pagar um mico. Eu me lembro, quando eu encontrei a sala de embarque, antes de você entrar na sala de embarque, você tem que tirar suas meias. Não meia, tem que tirar sapato, tirar tudo que é metálico. Você tem que estar natural.
para poder passar sobre aquela máquina de escanear, independentemente de você tem que passar por aí. Então eu estava feliz, eu estava a dizer, Deus, eu tenho que falar com meus pais, Deus, eu tenho que me comunicar com as pessoas, eles devem saber que eu estou bem, porque eu sei, eu conhecendo a minha família, eu sei que polícias iam vir atrás de mim, me procurar, seria um caos. E eu não estava enganada, praticamente faltava pouco, porque eles estavam preocupados, mas quando eu estava aí a tirar as coisas, eu só estava a pensar, Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Depois eu comecei a chorar. Eu literalmente chorei. Imagina uma menina de 16 anos, africana, que não sabe falar inglês, no meio de pessoas, praticamente estava na linha a fazer o processo de embarque, e comecei a chorar em frente de todo mundo. Eu não sou pessoa de chorar. Se você já me viu a chorar é porque você é muito próximo de mim, mas eu mesmo não choro de qualquer maneira. Para eu chorar é necessário que você me ofenda, sabe o que? Procurar os fios de mim. Mas eu não choro, principalmente em público. Eu não chorei, mas eu tava com medo. Eu não sabia falar inglês. Eu tentei explicar, tentaram me ajudar, mas nada. Eu não conseguia me comunicar. Eu tava com medo. Tava com muito medo. Eu nem sabia se eu estava no lado correto. Eu não sabia. Só sei que não tava conseguindo me comunicar. Eu não tava. Então, quando eu comecei a chorar, veio uma senhora e ela era negra. Eu me senti mais aconchegada em falar com ela. E ela deu para perceber que ela pensou que algo de errado aconteceu comigo. Mas praticamente não foi assim tão mal. Eu sabia que eu tinha que chorar. Tava com medo, mas não foi um motivo tão grande para eu poder chorar. Tava assustada, mas não foi um motivo tão grande para eu chorar. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas estavam a me ignorar. Ninguém estava interessado. Eu pedia ajuda, me ajudavam e me abandonavam, sem saber se eu consegui fazer aquilo que eu queria, sem saber se foi possível ou não. Eu quero assistir filme. É terminar agora. Você quer assistir filme até amanhecer? Eu não vou ficar aqui até amanhecer. Meu telefone vai acabar a carga. Então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção dessa gente para poder me ajudar. Foi uma maneira estranha, mas funcionou, porque aquela senhora veio e me perguntou, "Is everything okay with you?" Então, eu não tenho vergonha disso, mas na altura eu tinha vergonha porque eu não sabia falar inglês, mas agora eu não tenho vergonha. Eu usei as minhas lágrimas como um mecanismo de chamar a atenção. Então eu disse que I don't put network my phone. Meu inglês era podre. Mas a senhora conseguiu entender. Ela pegou meu telefone com muita paciência, com muita gentileza. Ela conectou ao Wi-Fi. E o mais engraçado é que o problema estava comigo, porque eu não sabia o que colocar quando eles pediam o password ou alguma coisa. Então, a única forma de eu poder me conectar no Wi-Fi era através do meu cartão de embarque. E estava na minha mão, mas eu não sabia que aquela informação estava comigo na minha mão, porque eu não sabia ler em inglês para poder entender até aquele nível. Então, ela simplesmente pegou o meu cartão de embarque, fez algumas coisas. Eu disse, afinal, o problema era esse só. Eu fiquei com tanta vergonha, porque praticamente nada aconteceu para eu poder chorar. Eu simplesmente tive que fazer alguma coisa para poder chamar a atenção daquela gente. E foi muito engraçado, porque eu disse, Wimbai. Meu nome é Wimbai, se você não sabia. Eu disse, Wimbai, o que adianta você se fingir de forte, ficar calada com essa tua ignorância e deixar todos os seus familiares preocupados? Essa é a tua primeira viagem, você não sabe falar inglês, eles também devem estar a se preocupar. As pessoas que estão ao teu redor aqui hoje, você pode não ver amanhã, praticamente são estranhos. Você praticamente é um fantasma. Hoje você está aqui, amanhã já não estás, e eles nunca irão lembrar que havia uma moça aqui no aeroporto que chorou. Não dizer, independentemente de eles vão esquecer, quem sou eu mesmo? Não, eu chorei. Consegui o que eu queria, limpei as lágrimas, liguei para os meus pais, liguei para os meus tios, ficamos todos felizes e
foi isso que aconteceu. Então, depois de eu chorar, foi quando eu consegui o password para conectar no Wi-Fi. E durante todo esse tempo, o password estava nas minhas mãos. Então, eu sei que foi uma história meio estranha, porque até hoje eu não entendo por que eu chorei. Mas a razão é que eu não sabia falar inglês. Se eu soubesse falar inglês, eu teria me poupado de passar por aquele mico. Eu não desejo que ninguém passe por isso. Se você aprender o inglês, ou se eu tivesse aprendido o inglês, se eu tivesse me dedicado durante as cadeiras, como dizer, durante o tempo que eu comecei a aprender inglês, seja no ensino secundário, ensino primário, se eu tivesse levado a sério, quando meu professor de inglês estava a dizer "Good morning everyone, good morning teacher, how are you? I'm very, very..." Se eu tivesse levado aquilo a sério, eu tenho certeza que não teria passado por aquilo. Não. O que eu quero que você aprenda é que, independentemente disso, se você não sabe qual é o seu dia de chegar aqui nos Estados Unidos, se você não sabe quando é que você vem aqui nos Estados Unidos, aprenda o inglês. Isso vai te ajudar muito. Você não sabe quando é que você irá precisar dessa língua. O inglês é a língua universal. Em Catar, não falam inglês como tal. Eles têm seu próprio idioma lá, mas o inglês é a língua que eles usam para se comunicar no aeroporto. Em qualquer aeroporto que você for, eles sempre vão falar inglês. Mesmo aqui aí em Moçambique, pessoas falam inglês no aeroporto porque eles sabem que eles devem falar inglês. O inglês é universal. Então, aprenda o inglês. Aprenda o inglês. E não conte para ninguém essa história, porque, por favor, eu nunca chorei. Eu não choro, eu sou muito forte. Mas aprenda o inglês. E outra coisa, se você aprender o inglês aí em Moçambique, você não vai precisar de gastar muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, porque se eu tivesse aprendido o inglês, se eu tivesse levado a sério, eu não teria perdido ou desperdiçado um ano inteiro da minha vida aprendendo o inglês. Eu conheço muitas pessoas, muitos dos meus colegas que eu fui com eles na universidade, no ensino secundário. Todos eles estão a falar inglês muito, muito avançado daquilo que eu aprendi ou com aquilo que eu vim aqui. O teu inglês que você despreza vai te ajudar. Então, há dias até eu estava a falar com minha amiga, ela mandou um áudio em inglês e eu disse, poxa, afinal você fala inglês assim? Pessoas pensam que o inglês que eles falam não é suficiente, mas se você soubesse quantas pessoas vêm aqui nos Estados Unidos saindo de outros países, seja Itália, Grécia, Brasil, que não sabem inglês, zero. Sabe o que é zero? Zero. Pessoas grandes que sentam na cadeira, na classe de inglês como segunda língua para aprender inglês, e normalmente aquele curso leva 2 anos para você sair a falar inglês perfeitamente, e durante esses 2 anos você estará a gastar dinheiro. Mas eu escutar a minha amiga a falar daquele jeito e ela a dizer que o inglês dela não é tão bom assim, eu fiquei tipo, se você diz que isso não é tão bom, o que você diria das pessoas que eu fui na escola aprender inglês como segunda língua? Se o inglês é suficiente para você começar a ter cadeiras de universidade, você só tem que fazer o teste de IELTS e TOEFL e ter o seu certificado de inglês para poder vir aqui nos Estados Unidos. Só porque o seu inglês já está perfeito. A única coisa que você tem que fazer é praticar. Fale mais em inglês, assista tudo em inglês, pare de assistir português, porque você já fala português com teus familiares, teus amigos. Então, evite falar português sempre que você puder evitar. Faça isso. Aproveite o tempo que você tem aí, organizando os seus papéis, organizando a sua papelada para aprender o inglês. Aprenda o inglês. Isso irá te ajudar muito. Isso irá poupar muitos dólares do teu bolso. Se calhar, você pode comprar um carro, pode guardar o seu dinheiro de inglês aqui nos Estados Unidos. Vamos dizer que você viria aqui nos Estados Unidos para aprender inglês. Em vez de você gastar dinheiro com o inglês, você poderia organizar aquele mesmo dinheiro para comprar um carro, porque praticamente um semestre a fazer inglês equivale a um carro. No outro semestre equivale a 2 carros. Então, você pode gastar muito dinheiro com inglês, mas você pode poupar esse mesmo dinheiro para fazer outras coisas, para avançar com o seu futuro, para ir em frente. Porque praticamente o inglês é simplesmente um mecanismo que nós usamos para nos comunicar. Não é assim tão importante. Porque mesmo na minha sala de aula, onde não é necessário, como dizer, não na cadeira de inglês, mas dizer, nas
cadeiras comuns, matemática, biologia, coisas assim, eu sinto com pessoas que não sabem falar inglês. Pessoas que têm problema de pronúncia, pessoas que o inglês não está tão avançado em relação às pessoas que eu falo com elas em Moçambique. Mas porque elas passaram o exame, porque elas investiram mais o tempo em estudar o exame, em fazer coisas assim enquanto estavam no país, vieram diretamente aqui nos Estados Unidos e começaram a levar cadeiras universitárias. Então é isso que eu quero para você. Não perca o seu tempo fazendo coisas que não irão te levar a lado nenhum. Invista o seu tempo a falar o inglês. Isso irá te poupar muito dinheiro e irá salvar muito tempo da sua vida. Então, muito obrigada por assistir até o final. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, deixa aí nos comentários, eu irei responder tudo. E, por favor, não conte o meu segredo para ninguém. Muito obrigada e fique com Deus. Não se esqueça de ler a sua Bíblia.